Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa nós fazemos na TV Cidade Esperança, Imperatriz, Maranhão, já há 14 anos. Hoje estaremos estudando já a lição deste terceiro trimestre de 2017. Nós estamos aí com um trimestre novo e a revista da Escola Bíblica Dominical deste trimestre tem como tema a razão da nossa fé. Assim vivemos. Nós estamos vivendo uma época em que o intelectualismo tem crescido na Assembleia de Deus, mas em detrimento da parte espiritual, infelizmente. Mas a grande maioria dos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quase que a totalidade, vamos dizer assim, pelo menos uns 90%, não conhecem claramente as doutrinas bíblicas que a Assembleia de Deus professa. Embora na Escola Bíblica Dominical nós tenhamos estudado isso ao longo dos anos, mas temos muitos que são mais novos na fé, temos muitos também que não frequentaram a Escola Bíblica Dominical. Então, tomou-se uma decisão de atualizar, corrigir se houve algum erro nas doutrinas básicas que já estavam escritas, sempre estiveram aí no Jornal Mensageiro da Paz, e tomou-se a decisão então de estudar sistematicamente cada um desses itens do nosso credo, do nosso cremos, e oficializar isso. Então se escolheu aí uma equipe dos melhores pastores, dos mais instruídos, e resolveram fazer isso, tendo como o líder da equipe o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente ali em Jundiaí, no estado de São Paulo, onde aliás mora minha filha Raquel, seu esposo Ramon e minha neta Alicia, que são ovelhas dele. É claro que outras denominações também usam as revistas da Escola Bíblica Dominical e, claro, podem adotar o mesmo credo e o mesmo cremos, porque é bíblico, São doutrinas bíblicas básicas para a fé de qualquer pessoa, de qualquer denominação. Pode servir para todas as igrejas evangélicas. São aí os fundamentos da fé cristã. Na primeira lição, então, vamos falar da inspiração e da autoridade da Bíblia, pois é claro que a nossa fé tem como base a palavra de Deus, e a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então. E nós temos que estudar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que veio para nos revelar Deus, para Deus nos falar alguma coisa sobre Ele e nós o conhecermos melhor. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. E ela foi inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e cerca de 40 homens então escreveram em diferentes regiões, eles tinham diferentes profissões, escreveram de maneira diferente um do outro, no estilo, mas todos foram inspirados pelo Espírito Santo para nos escrever esta palavra. E como aí no cremos nós temos aí 16 tópicos, teríamos que ter 17 lições, a lição introdutória e mais 16 lições, uma para cada um desses tópicos. Como o espaço só é para 13 lições, então tomou-se a decisão de retirar a lição introdutória e também de colocar 3 lições junto com outras lições para então ficarem 13 lições durante o trimestre. Então nós não temos essa introdução. Então você
precisa, professor, passar para o aluno esse cremos, ler esses 16 tópicos. Isso é muito importante, porque todos na igreja devem conhecer as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã. Às vezes você está na Assembleia de Deus, mas você estuda numa escola, numa faculdade de teologia, e lá você tem professores calvinistas. Isso acontece muito nas escolas teológicas do Brasil, infelizmente. Então, o que acontece? Você às vezes está estudando doutrinas bíblicas contrárias à fé da sua igreja. Você pode estar de repente deixando até de ser pentecostal, porque o engano é sutil. De repente você nem recebeu o batismo do Espírito Santo ainda, nem fala em línguas. De repente você acha que os dons espirituais eram para a época da igreja, lá no início da igreja só. De repente você pode estar acreditando em predestinação aí, incondicional. Você acha que mesmo depois de aceitar Jesus, mesmo estando em pecado, Jesus volta e você vai ser arrebatado, tá tudo bem. Até no arrebatamento eles acreditam diferente, estão ensinando aí arrebatamento no meio da grande tribulação, como alguns estão ensinando no final, sendo que nós temos certeza que Jesus primeiro arrebata a igreja e depois que começa a grande tribulação. Então às vezes você está aprendendo aí, já está na sua cabeça, pensando que a graça é irresistível. Você foi escolhido aí antes da fundação do mundo e Deus escolheu quem vai ser salvo, quem não vai, e quem vai ser salvo, aí qualquer pregação que ele ouvir vai aceitar, vai se converter, que ele não consegue resistir. Acha também, alguns estão pensando que não perdem a salvação nunca, e são falsos ensinos que são passados e você vai absorvendo. Então por isso nós estamos estudando as doutrinas básicas da fé cristã, biblicamente, de acordo com a Bíblia, e não seguindo aí falsas orientações, falsos ensinos que podem afastar você da verdadeira fé. E também pode atrapalhar muito o crescimento da igreja, porque sem as manifestações do Espírito Santo, o Evangelho é um evangelho frio, um evangelho que ganha poucas almas, que desenvolve pouco. Pode ver a diferença das igrejas chamadas aí igrejas históricas, reformadas e tantos nomes que tem. Olha a diferença para nossa igreja pentecostal, olha o crescimento, olha a alegria espiritual, olha, é diferente demais. Então eles têm boa música, bom teatro, boa dança lá, tudo bem, mas não tem o crescimento correto, não ganham tanto de alma que nós ganhamos, não tem em evidência a presença de Deus como nós temos. Lá é emoção, nós é sentido espiritual. Então a diferença é muito grande e você sabe disso. Então não deixemos as doutrinas básicas, fundamentais da Bíblia e não sejamos enganados. Nós vamos ler para você agora o cremos nosso aí e você repasse isso para a sua classe e para o máximo de pessoas que você puder, porque todos precisam conhecer isto. Então temos aí primeiro, cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo 3, 14, 17. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Deuteronômio 6, 4, Mateus 28, 19, Marcos 12, 29, Gênesis 1, 1,
2:7, Hebreus 11:3, Apocalipse 4:11. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. João 3:16-18, Romanos 1:3-4, Isaías 7:14, Mateus 1:23, Hebreus 10:12, Romanos 8:34 e Atos 1:9. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, substancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. 2 Coríntios 13:13, 2 Coríntios 3:6-17, Romanos 8:2, João 16:11, Tito 3:5, 2 Epístola de Pedro 1:21 e João 16:13. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos 3:23, Atos 3:19. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus e mediante a fé em Jesus Cristo, pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. João 3:3-8, Efésios 2:8-9. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos 10:43, Romanos 10:13, Romanos 3:24-26, Hebreus 7:25 e Hebreus capítulo 5 e capítulo 9. Cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, uma santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. 1 Coríntios 12:27, João 4:23, 1 Timóteo 3:15, Hebreus 12:23, Apocalipse 22:17. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Aí Mateus 28:19, Romanos 6:1-6, Colossenses 2:12. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus 9:14, 1 de Pedro 1:15. Cremos no batismo do Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Atos 1:5, 2:4, 10:44-46 e 19:1-7. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. 1 Coríntios 12:1-12. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 Tessalonicenses 4:16-17, 1 Coríntios 15:51-54, Apocalipse 20:4, Zacarias 14:5, Judas 1:14. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo e todos os cristãos arrebatados para receber a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 Coríntios 5:10. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus 25:46, Isaías 65:20, Apocalipse 20:11-15, 21:1-4. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Gênesis 2, João 2:1-2, Gênesis 2:24, Gênesis 1:27. Então, esse aí é o fundamento da nossa fé, e você vai ver,
Se alguma coisa aí que foi lida você está pensando diferente, está acreditando diferente, então você conserta isso, que você está no rumo errado. Então hoje estaremos estudando a lição de número 1, inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Então nós queremos nos colocar à disposição dos irmãos, quem deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, darmos uma palestra para professores ou para outra coisa também. Nós damos palestras sobre família, damos palestras sobre missões. Eu fui missionário, abrimos 8 igrejas pela graça de Deus, palestras sobre evangelismo, palestras sobre dons do Espírito Santo, e damos palestras para jovens, para centro de oração, escola de obreiros. Então, você nos convide e nós estaremos aí com você, com todo prazer e alegria, fazendo a obra de Deus juntos. Hoje estamos então iniciando o terceiro trimestre de 2017, com o nosso tema então, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Comentários escritos pelo pastor Ezequias Soares, pastor presidente em Jundiaí, São Paulo. A primeira lição então, inspiração divina e autoridade da Bíblia. O textual está na segunda epístola de Pedro, aí, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui a Bíblia é chamada de profecia. Por que isto? Porque a Bíblia é uma palavra que é dada por Deus ao homem. Então uma mensagem dada por Deus ao homem. Deus falando de si mesmo. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. É um Deus que sempre existiu, que sempre vai existir, que enviou então a sua palavra para que nós possamos conhecê-lo. Então a vontade de Deus de se comunicar conosco. Não foi nenhum homem que inventou, que criou, que estudou para falar isso que está na Bíblia. Então Deus é quem inspirou através do Espírito Santo esses homens para escrever o que hoje nós chamamos então a Bíblia, que é a reunião desses vários livros juntos. A verdade prática diz: cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então temos que saber que a Bíblia tem uma influência na vida do ser humano, tem uma influência na história da humanidade e tem uma influência na vida moral da humanidade. Então a Bíblia tem uma inspiração verbal e plenária. É a doutrina que assegura ser a Bíblia em sua totalidade produto da inspiração divina. Por que é plenária? Porque todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Por que é verbal? Porque o Espírito Santo guiou os autores não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos mistérios e conceitos do Altíssimo. Então a inspiração plenária e verbal, todavia, não eliminou a participação dos autores humanos na produção da Bíblia. Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços personais, experiências e estilos literários. Então veja que a Bíblia toda, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, faz parte então da Bíblia, a palavra de Deus. Tudo foi inspirado por Deus e tem autoridade para a nossa vida. Nós temos que ser obedientes a esta palavra. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então sabemos aí que o jovem Timóteo teve uma educação, quando criança, quando adolescente, dada por sua mãe e por sua avó. E esta educação foi complementada pelo apóstolo Paulo, por Barnabé, por Tito,
Então, pessoas de índole, pessoas confiáveis, pessoas que estudavam também a palavra de Deus. E é claro que quem revelou para ele essa palavra foi o próprio Deus. Então Paulo diz que isto que ele aprendeu, que lhe foi revelado, a palavra de Deus que lhe foi ensinada, é importante para a sua salvação pela fé em Jesus Cristo, porque a Escritura ensina exatamente isso. Salvação pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E aqui Paulo diz então que toda a Escritura divinamente inspirada não quer dizer que na Bíblia tem alguma Escritura que não é inspirada. É melhor até usar a outra tradução aqui, né? Toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, é totalmente inspirada pelo Espírito Santo e tem como objetivo advertir, corrigir, ensinar. Então o objetivo é que o homem seja perfeito, perfeitamente instruído, tenha uma boa instrução, a correta instrução, para que ele possa conhecer a Deus, para que ele possa ser salvo e ter uma vida cristã correta. Na lição de hoje nós temos aí as seguintes partes. Primeira parte, revelação e inspiração. Tópico 1, revelação. Tópico 2, inspiração. Tópico 3, a forma de comunicação. Na parte 2 nós temos aí então a inspiração divina. Tópico 1, a inspiração divina. Tópico 2, uma avaliação exegética. Tópico 3, a autoridade. Na parte 3 nós temos aí inspiração plenal e verbal. Tópico 1, inspiração plenária. Tópico 2, inspiração verbal. Na parte 4 nós temos aí única regra infalível de fé e prática. Tópico 1, proveitosa para ensinar. Tópico 2, a conduta humana. Tópico 3, as traduções da Bíblia. Então você está vendo que a lição tem 4 partes. Ainda temos que ler o credo. Então o tempo dessa primeira lição é um tempo muito curto. Então nós temos que fazer o quê? Fazermos um resumo para conseguirmos dar a aula toda. A introdução aí diz: a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constituem a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Então a Bíblia é a revelação de Deus para nós e é a regra de fé e prática na nossa vida então cristã. Por isso a importante lição que nós temos hoje é falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Falar principalmente sobre a sua inspiração e sobre a sua autoridade. Na parte 1 então nós temos revelação e inspiração. Tópico 1, revelação. Tópico 2, inspiração. Tópico 3, a forma de comunicação. Tópico 1, revelação. A palavra revelação, apocalipse em grego, significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Então o que é aqui a revelação? É a manifestação da verdade. É aquilo que estava escondido e manifestou-se. Então estava escondido e apareceu. Nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade e natureza e os demais mistérios. Então o que a Bíblia vai revelar? Vai revelar Deus. E para nós conhecermos Deus, nós precisamos saber o quê? Sua vontade, né? Seu plano, saber como nós podemos ser salvos e nos chegarmos a Ele. Então a Bíblia foi escrita sempre mostrando uma pessoa, mostrando Jesus Cristo para nós. Esse é o cerne, isso é o principal da palavra de Deus. É nos conduzir a Jesus, porque ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho. Então nós temos que conhecer Jesus. Lendo a Bíblia, orando, né, nós vamos chegar então sempre a Jesus, porque Jesus então nos conduz à salvação, nos conduz ao Pai. Através, é claro,
do Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha esse versículo de Amós 3,7, importante. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus é vã e está destinado ao fracasso. 1 Coríntios 1:21. Então Deus, sempre quando Ele vai fazer alguma coisa, Ele avisa. Ele avisa quem? Avisa aos seus profetas para que eles passem isso para os outros. Então sempre quando Deus tomou alguma decisão drástica, alguma coisa que fosse mudar muita coisa, sempre Ele comunicou ao ser humano. Ele vai comunicar àqueles que são seus servos, para que eles transmitam para outros. Então a Bíblia está assim organizada. Pessoas que Deus enviou, Deus falou com eles, mandou-os escreverem sobre isso, e assim então apareceu a palavra de Deus, juntando todos estes homens, seus escritos inspirados por Deus. Então a Bíblia foi escrita com vários livros diferentes e agora nós temos a Bíblia toda reunida num livro só. Então a Bíblia revela para nós o próprio Deus. Tópico 2, inspiração. É o registro dessa revelação sob a influência do Espírito Santo que penetra até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 a 13. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram os receptáculos da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Eles receberam os oráculos divinos de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém mais além deles foi usado por Deus dessa maneira específica. Então, homens de Deus, movidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo, é que escreveram esta palavra. Então não importa as épocas, não importa o estilo que cada um escreveu, não importa a idade de cada um, não importa a região que ele estava, tudo combina certinho, dentro da exegese bíblica, tudo combina direitinho, que um escreveu, o que o outro escreveu, tudo se complementa. É uma coisa impressionante a palavra de Deus. Então, homens escreveram. Não foi Deus que estava na terra escrevendo. Então, homens que escreveram. Agora, todos inspirados pelo mesmo Espírito Santo, todos, então, foram escrevendo, guiados por Deus, naquilo que iam escrever. Não o mesmo estilo literário, não usando as mesmas palavras. Cada um tinha aí um tipo de cultura, cada um tinha um tipo de trabalho, cada um morava numa região. Então, escreveram de maneiras diferentes, mas todos escreveram a mesma mensagem, guiados pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Sabendo que sempre o objetivo de toda essa mensagem é Jesus Cristo, para que nós possamos ser salvos. E nós temos que saber que ninguém mais foi usado por Deus para colocar outra coisa na Bíblia. Então se fechou aí o cânon, né, da Bíblia, se reuniram vários homens de Deus e decidiram que a Bíblia tem 66 livros considerados corretos, combinando-se uns com os outros, numa mesma mensagem, e pessoas que eram de confiança, pessoas que tinham um bom testemunho, pessoas que realmente se podia confiar que escreveram aquilo que Deus mandou. É claro que existem outras denominações que têm outros livros acrescentados depois, que não são confiáveis. Então são livros de pessoas não confiáveis e trazem doutrinas antibíblicas, ou seja, doutrinas que não combinam com o restante dos 66 livros. Então são considerados livros apócrifos, livros que foram escritos e contêm erros doutrinários que não concordam com os 66 livros que são adotados
e apoiados por todos os evangélicos. Tópico 3, a forma de comunicação. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, do som e da imagem. Jeremias 1, de 11 a 13. A revelação aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo, Gálatas 1, 11 e 12, 2 de Pedro 1, 16 e 18, 1 de João 1, 3, e do Espírito Santo, Efésios 3, 4 e 5. A frase veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, ou fraseologia similar, tão frequente no Antigo Testamento, diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério de João Batista. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, Lucas 3, 2. Pois ele é o último profeta da dispensação da lei, Lucas 16, 16. Bom, Deus falou de diversas maneiras, continua falando de diversas maneiras. Agora, quando ele vem para mandar escrever alguma coisa na Bíblia, então difere um pouco o Antigo Testamento do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos a presença do próprio Jesus Cristo. Então os evangelhos foram escritos vendo Jesus, os apóstolos escreveram, Lucas escreveu, Marcos escreveu, sabendo que fazendo uma pesquisa, relembrando então, as pessoas se lembravam do que Jesus fez, do que Jesus falou, e foram escrevendo, Então foram os evangelhos assim escritos. As cartas Paulo escreveu, conhecendo pessoas também que andaram com Jesus, conhecendo a história de Jesus, pesquisando e contando, narrando então o início da igreja. O Lucas fez isso, um trabalho de pesquisa, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos dos Apóstolos, contando o início então da igreja. Depois temos as cartas do apóstolo Paulo, ele contando então a sua própria experiência e também da sua equipe de evangelização. Depois nós temos aí então os escritos de alguns que escreveram cartas endereçadas às pessoas e epístolas endereçadas à nação, ao povo em geral. E temos a revelação do próprio Jesus Cristo para João, em Apocalipse. Então são vários os escritos e a maneira de receberem esse escrito diferenciou do Antigo Testamento, que lá no Antigo Testamento vinha a palavra de Deus, vinha uma visão, vinha uma imagem, um sonho, e assim os profetas foram escrevendo, tendo como principal o Moisés, que escreveu aí os 5 primeiros livros da Bíblia. Dentre os outros profetas se destacam principalmente aí Isaías e o Jeremias. Agora, sempre quando você vê alguma coisa que foi escrita e que vai acontecer no futuro, então quando eles escreveram, são coisas que vão acontecer no futuro. Então todos eles foram usados pelo Espírito Santo num dom chamado palavra de sabedoria. O que é isso? É uma palavra que Deus dá a respeito do futuro. Então Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e Ele então revela algo que vai acontecer no futuro. Sempre que isso acontece, é uma manifestação do Espírito Santo chamada palavra de sabedoria. É uma revelação do que vai ocorrer. E aí Deus vinha, revelava isso e o homem escrevia isso. Sempre, então, olha só, a inspiração é do Espírito Santo. Então Pedro diz que os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo. E Paulo diz que aquilo que ele escreveu foi soprado pelo Espírito Santo. Então a inspiração do Espírito Santo é que veio até eles para que eles pudessem escrever. Todos os quase 40 autores aí da Bíblia. Todos que escreveram a palavra que está na Bíblia. Na parte 2 nós temos a inspiração divina. Tópico 1, a inspiração divina. Tópico 2, uma avaliação exegética. Tópico 3, a autoridade. Tópico 1, então, a inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, é theopteustos. Ela só aparece uma única vez na Bíblia, vinda de 2 palavras gregas. Theos, que é Deus, e pneu, que é respirar, soprar.
Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. A palavra teopneustia significa inspiração divina da Bíblia. No dicionário contemporâneo da língua portuguesa, de Carlos Zauletti, o termo quer dizer inspiração divina que presidiu a redação das Sagradas Escrituras. José, historiador judeu e Filo de Alexandria, disseram que as Escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Então o que ocorreu? As pessoas que escreveram a Bíblia foram escrever. É como então lá o Espírito Santo viesse, é o sopro de Deus. Olha, quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, a Bíblia diz que ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha lá, o dia do Pentecoste, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, ouviram um som como de um vento. É como se Jesus lá em cima soprasse sobre eles. Eles receberam interiormente o Espírito Santo quando Jesus os visitou logo após a ressurreição. E agora, no dia de Pentecostes, eles receberam o batismo no Espírito Santo. Foram revestidos de poder. Receberam o poder para pregarem o Evangelho por toda parte. A autorização de Jesus para pregar o Evangelho por toda parte. Então veja só, esse sopro vem de Deus. Então, o mar vermelho se abriu. O que diz lá? O vento veio e abriu o mar. Olha aí. Então é muito importante saber isso, dessa ação de Deus. É o sopro de Deus. E para se escrever, e para ser escrita então a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo é quem soprou isso sobre as pessoas. Eles iam escrevendo, e a inspiração para escrever, o que escrever, então foi dado pelo Espírito Santo. E assim a Bíblia foi escrita. Vamos em tópico 2, uma avaliação exegética. Estamos acostumados com duas traduções. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. E outra tradução diz: toda escritura é divina, inspirada e proveitosa. Então ambas as versões são permitidas à luz da gramática grega, mas a primeira é a mais precisa, pois a conjunção grega kai, que é o i, aparece entre os dois adjetivos, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre a Escritura, a saber, divinamente inspirada e proveitosa. E não somente uma dessas duas coisas. Dizer que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda Escritura é inspirada. Olha, o que é a exegese bíblica? A exegese consiste em compreender um ou mais textos bíblicos em sua forma e em sua essência, através de um trabalho então minucioso de explicação e interpretação, usando vários recursos e instrumentos científicos para entender os contextos históricos e literários do texto sagrado. A exegese distingue-se de outras interpretações bíblicas pelo seu caráter mais científico, detalhado e aprofundado. Então no texto aqui foi feito o quê? Uma exegese, para ver o quê? Para estudar o real sentido. Porque às vezes a pessoa pode ler aqui e pensar assim: então uma parte da Bíblia é inspirada e outra parte não é. Não é isso. Aqui está dizendo que toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E ela tem esses dois adjetivos colocados aí, segundo então a palavra de Deus. O que a palavra de Deus então é o quê? Ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para a nossa salvação em Jesus Cristo. Tópico 3, a autoridade. A autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como: assim diz o Senhor, Êxodo 5:1, Isaías 7:7. Veio a palavra do Senhor, Jeremias 1:2. Está escrito, Marcos 1:2. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia de infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus, Marcos 7:13, 1 de Pedro 1:23-25. Olha, Jesus diz que a Bíblia é indestrutível e que ela jamais passará, Mateus 5:17-18. Olha, diz que ela é infalível ou não pode ser anulada, olha aí, João 10:35. Ela tem autoridade final, veja Mateus 4:4, 7 e 10. E ela é suficiente para a nossa fé e prática, veja Lucas 16:31.
Então por que a Bíblia tem autoridade? Por que nós temos que obedecer à Bíblia? Porque ela veio de Deus. Sua fonte, Deus. Foi escrita, inspirada por Deus. Então é a palavra de Deus para nós. Então ela tem autoridade. Na parte 3 nós temos inspiração plena e verbal. Tópico 1, inspiração plenária. Tópico 2, inspiração verbal. Tópico 1, então, inspiração plenária. Tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Então tem gente que vai falar assim, eu vou ler só o Novo Testamento, não vou ler o Antigo. Então ele corre num erro gravíssimo. Porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E você deve ler toda a Bíblia. De preferência, leia a Bíblia todo ano. Sua vida vai mudar completamente. Então leia, todo dia você lê. Aí na hora que acorda de manhã, né, a gente receita 4 comprimidos. Você toma um comprimido de manhã, um comprimido na hora do almoço, um comprimido na hora da janta e um comprimido na hora de dormir. Olha aí. Um capítulo da Bíblia de manhã, um capítulo da Bíblia na hora do almoço, um capítulo da Bíblia na hora da janta e um capítulo da Bíblia na hora de dormir. Geralmente você faz aí 4 refeições, né? Aí tem o almoço e a janta e tem os lanches. Então, toda vez que você for se alimentar fisicamente, se alimente espiritualmente primeiro. Leia a Bíblia. Se você fizer isso, 4 capítulos por dia, com um ano você vai ler tranquilamente aí a Bíblia, todinha. Então faça isso. É um capítulo, vai gastar 5 minutos só para ler. Então faça isso e você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Muitas vezes nós não temos ou não somos alguma coisa porque não sabemos que podemos ter e também não sabemos que podemos ser. Porque está na Bíblia e a gente não lê a Bíblia. Então é preciso ler a palavra de Deus. Então não podemos dizer, este livro é mais inspirado, esse é menos inspirado. Não, é o mesmo Espírito Santo que inspirou para ser escrito. Então aquela mensagem era para ser daquele jeito, essa outra mensagem era para ser desse jeito. Tudo vai dar certinho do jeito que Deus quer. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos, Lucas 24, 44. O termo escritura ou escrituras que aparece no Novo Testamento refere-se a esse cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento de nossa Bíblia. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos. Então, que Bíblia Jesus usava? Então, ali naquele tempo eram rolos, né, de papiro, de pergaminho, papiros de uma planta, e pergaminho de peles de animais. Então, eram usados em rolos, né, de livros. Né? Então, era essa escritura que existia na época. Ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança, é depois que Jesus vem, morre na cruz, ressuscita, aí que vão começar a escrever as primeiras coisas no Novo Testamento. Então só existia o Antigo Testamento, aí dividido em 3 partes, né, distintas. Veja só. Então a lei, os profetas e os escritos. Né? Então a lei basicamente é então Pentateuco. Os profetas escreveram, tem os profetas maiores e os menores, e aí vem os outros livros, como por exemplo o livro de Salmos, né? Vários salmos de várias pessoas que escreveram. Se montou então o livro de Salmos. Então, são vários os livros do Antigo Testamento que Jesus usava e ele citou vários livros. Jesus não citava capítulo e versículo. Não existia essa divisão, essa organização ainda. Ele dizia, no livro do profeta Isaías está escrito tal. Qual a obrigação de quem está ouvindo? Você quer realmente ver que se está escrito? Vai lá e leia, para conferir. Né? Assim faziam os bereanos, né? Quando Paulo pregava lá, eles conferiam tudo lá, se estava escrito daquele jeito mesmo.
Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento, já desde a era apostólica. Inclusive, profetas e apóstolos às vezes aparecem como termos intercambiáveis, segundo de Pedro 3,2. O apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como escrituras, segundo de Pedro 3,15 e 16. O apóstolo Paulo ensinava, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário, 1 Timóteo 5,18. O apóstolo aqui coloca lado a lado as citações da lei de Moisés, Deuteronômio 25,4, e dos evangelhos, Mateus 10,10, Lucas 10,7, chamando ambas de Escritura. Outras vezes ele deixa claro que seus escritos são de origem divina, como está em 2 Coríntios 13,3 e 1 Tessalonicenses 2,13. Isso nos permite afirmar que a frase toda a Escritura é divinamente inspirada se refere à Bíblia completa, aos 66 livros do Antigo e Novo Testamento. Tanto Pedro quanto Paulo, eles afirmam que toda a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus. Então estão confirmando isso. Agora, não é só o que existia no tempo de Jesus escrito. Eles estão falando tanto do tempo do Antigo Testamento e dos escritos apostólicos do Novo Testamento. Então, o que está escrito no Novo Testamento também foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo que inspirou o que está escrito no Antigo Testamento. E isso é confirmado, é ratificado, tanto por Pedro, que é considerado o líder, embora não tenha sido o líder intelectual da igreja, mas todos o respeitavam como o maior líder da igreja, no início da igreja, e o apóstolo Paulo, o outro considerado o grande líder da igreja, principalmente a igreja gentílica. Todos os dois grandes líderes então da igreja confirmaram que a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, legítima palavra de Deus. Toda essa Bíblia que nós temos hoje. Lembrando também que no tempo de Jesus foi usada a Septuaginta. Então, 70 homens foram escolhidos para fazerem uma tradução do que estava no hebraico para a língua grega, que era falada em toda parte. Mas a Bíblia era lida no seu original, realmente, em hebraico e aramaico, na época de Jesus, em hebraico e pouquinha parte em aramaico. E no Novo Testamento, já o grego era uma língua falada por toda parte, então ela foi escrita originalmente em grego koiné. Tópico 2, então, inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 2,13. E também que as ideias vieram de Deus, 2 de Pedro 1,21. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo e a personalidade são diversificados dos textos bíblicos, porque Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura com seus diversos graus de instrução. Isso mostra que quem produziu esses livros sagrados eram seres humanos que viveram em várias regiões e pertenceram a diversas gerações, desde Moisés até o apóstolo João. Passaram-se cerca de 1000 anos. Eles não foram tratados como meras máquinas, mas como instrumentos usados pelo Espírito Santo. Deus soprou dos escritores sagrados. Uns produziram som de flauta e outros de trombetas, mas era Deus quem soprava. Assim eles produziram este maravilhoso som que são as Escrituras Sagradas. Então olha só, cerca de 40 pessoas escrevendo a palavra de Deus e ficou tudo combinando certinho uma coisa com a outra, tudo se encaixando perfeitamente, sem erros. Não tem nada errado na Bíblia. Se você encontrar qualquer coisa que você achar que está errado, então você vai ver, não, foi traduzido errado. Algum homem botou a mão no meio aqui e estragou. Mas tudo é perfeição, tudo maravilhoso. Então Deus escolheu os homens e Ele não mudou o estilo de escrever de cada um. Não mudou a personalidade da pessoa para ele ser usado.
não mudou a sua inteligência para escrever, não alterou a sua educação, sua cultura para escrever. Cada um escreveu de acordo com aquilo que sabia, da maneira que sabia escrever. Então o Espírito Santo apenas o que? Veio com a inspiração para ele escrever aquilo que Deus gostaria que fosse escrito. Então aqui o comentarista compara com uma banda, né, de música. São vários instrumentos juntos tocando a mesma música. No final dá tudo certo, tudo fica harmonioso, bonito, sendo que são vários instrumentos que são usados. Cada um tem um tipo de som diferente. Agora a parte 4, única regra infalível de fé e prática. Tópico 1, proveitosa para ensinar. Tópico 2, a conduta humana. Tópico 3, as traduções da Bíblia. Tópico 1, proveitosa para ensinar. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela o mistério do passado como a criação e os do futuro como a vinda de Jesus, os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Gênesis 2, de 1 a 4, Isaías 46, 10, Lucas 21, de 25 a 28. Então o propósito da Bíblia é o ensino para que nós possamos chegar a Jesus Cristo e sermos salvos. Esse é o propósito verdadeiro, legítimo da palavra de Deus. Ela vem revelar Deus para nós e revela que nós estamos afastados desse Deus, que nós precisamos nos arrepender desses pecados que cometemos e aceitarmos a salvação através de Jesus Cristo, pois Ele levou na cruz do Calvário esses nossos pecados, as nossas doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, Jesus levou e morreu naquela cruz em nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou, está vivo para sempre, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, a Bíblia foi escrita para que nós possamos ser salvos. E sempre, lembrando, só através de Jesus Cristo. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, aquele que se fez homem. E a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Não existe uma turminha para ser salvo, outro para ser condenado. Que diz a Bíblia que quer que todos os homens sejam salvos. Então, a Bíblia fala do passado, que já foi feito, que foi falado. A Bíblia fala do presente, que nós estamos vivendo hoje, do cumprimento do que foi escrito. E a Bíblia fala do futuro, que vai ainda acontecer. Então é um livro que fala de passado, presente e futuro. É um livro sempre atual. Todos os dias esse livro fala para nós coisas importantíssimas para a nossa vida aqui na Terra e o nosso futuro com Deus. Tópico 2, a conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante. Então quem nos deu a vida, quem nos formou foi Deus. Nós somos todos criaturas de Deus. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Então Deus tem aí um manual, como é que você vai se orientar, como é que você vai viver. Então como você vai se comportar, como você vai se vestir, como você vai agir. Tudo está nesse manual de Deus que é a Bíblia. Tudo que precisamos saber, o que é? A palavra de Deus. Esta é a orientação de Deus para nós. É o rumo a seguir. Se nós obedecermos essa palavra, nós viveremos muito bem. E no futuro, estaremos com Deus para sempre. Então, com a Bíblia nós vamos saber viver bem. Depois de Deus, o que tem mais importante na nossa vida? A família. Vamos viver bem em família. Depois da família, o que tem de mais importante? A igreja. Vamos viver bem na igreja. Depois da igreja, nós temos aí o nosso trabalho. Nós vamos viver bem no trabalho.
Depois do trabalho, nós temos aí a sociedade em geral. Nós vamos viver bem nessa sociedade. Em todos os setores, de todas as maneiras, nós vamos viver bem se nós tivermos a Bíblia como nosso guia. Tópico 3, as traduções da Bíblia. A autoridade e a instrução das Escrituras valem para todas as línguas em que elas forem traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam sua palavra, como está em Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Em que idioma essa mensagem deve ser pregada? Hebraico, grego, aramaico? Não, na língua do povo. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. A citação de Salmos 8, 4 a 6 em Hebreus 2, 6 a 8 é um bom exemplo. A inspiração divina se conserva em outras línguas. Desde os tempos do Antigo Testamento até hoje, Deus se manifestou e se manifesta a cada um dos seus servos e suas servas no seu próprio idioma. Então nós vamos ver citações na Bíblia da tradução da Bíblia. Então a Septuaginta, por exemplo, tem passagens aí que foram faladas no Novo Testamento. E ela foi feita, essa tradução, antes de Jesus, lá no 2º para o 3º século antes de Jesus. Então veja só a importância da tradução. Deus estava mostrando que é importante traduzir para a língua do povo. Então enquanto ela estava restringida aos judeus, e aqueles que se tornavam prosélitos, aqueles que também se convertiam ao judaísmo, ela estava no original. No hebraico tinha partes, pequenas partes em aramaico. Então só podia ser lida nessa linguagem. Depois, o que aconteceu? O grego passou a ser a língua falada na maior parte do mundo. Então houve a tradução, pegou-se então os originais, em hebraico, aramaico, e se traduziu para a língua grega. Aí espalhou mais gente pôde ler, mais gente teve acesso à Bíblia. E nos nossos dias o que acontece? A Bíblia está sendo traduzida em todas as línguas do mundo. Agora imagine quantos povos, quantas etnias existem. É vontade de Deus que todos ouçam. É um trabalho caríssimo para fazer isso. Precisa muito da ajuda da igreja para fazer isso. Gastar menos com coisas que não precisa e gastar mais com coisas necessárias. Então uma das coisas é esta. A tradução da Bíblia para todos os povos, todas as etnias. Então, tribos, raças, nações. Então, todos precisam conhecer a palavra de Deus na sua própria língua para ficar fácil dele compreender a mensagem de Deus. Então, ele não vai precisar saber uma língua diferente para ele poder entender. Nas mais de 6.000 línguas que são faladas no planeta Terra hoje, nós temos aí por volta da metade dessas línguas, nós temos traduções da Bíblia toda para eles. É muito pouco ainda, temos um trabalho muito grande para fazer. E esse trabalho precisa da ajuda da igreja, do investimento financeiro da igreja. Olha aí, a Bíblia está diretamente relacionada com o trabalho de evangelização. Uma das regiões do planeta onde o Evangelho tem maior dificuldade de penetrar é o Oriente Médio. Por isso, desde 1995, um grupo local de cristãos, apoiado por outros de várias partes do mundo, leva a palavra de Deus por meio do satélite 7 aí. Graças aos esforços dessa aliança global presente em mais de 200 países e territórios, a Bíblia, na íntegra, está disponível em 563 idiomas, falados por cerca de 5,1 bilhões de pessoas. Então a conclusão agora, cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que o seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida nas 2.935 línguas em que ela é traduzida, segundo os dados da Sociedade Bíblica do Brasil. Que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua em que vier a ser traduzida. Então nós sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Em qualquer parte do mundo, quem pega a Bíblia para ler, ele vai dizer, isso aqui é a palavra de Deus para mim, a mensagem de Deus para mim. Ninguém vai dizer que essa aqui é a mensagem de Deus para alguém, para outro, não sei não. Todos, quando leem a Bíblia, é claro, depois de convertidos, eles na mesma hora já sabem, isso aqui é a palavra de Deus para mim, que é uma mensagem de Deus para mim.
Eles não vão falar, isso aqui é mensagem de Deus para o judeu, mas isso aqui é mensagem de Deus para o árabe. Não. Todos, quando leem a Bíblia, vão dizer, isso aqui é Deus mesmo falando comigo através desta palavra. Isso aqui é a palavra de Deus para mim. Eu vou ler e Deus vai falar comigo através dessa palavra. Isso já prova que realmente a Bíblia é de Deus. Coisas que as pessoas acreditavam, que pensavam errado, na hora que lê a Bíblia, falam, não, isso aqui é o certo, isso aqui é que é a verdade. É interessante isso. Então a Bíblia precisa ser conhecida em todas as línguas, nós temos que ajudar essa tarefa e nós temos que ensinar essa palavra a todos que nós encontrarmos pela frente. Fale o que está escrito na Bíblia para essa pessoa, é muito importante. Vamos orar agora? Se você ainda não fez a sua decisão de aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, faça-o agora. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e acredite, Jesus pegou os nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo que não prestava, pegou sobre ele e morreu em nosso lugar. Nós tínhamos que morrer morte de cruz, lugar de pecador, mas Jesus nos substituiu ali. Ele morreu em nosso lugar. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Ele venceu, está vivo. E ele quer apenas que você acredite nisso, aceite isso, e você também será salvo, será totalmente perdoado agora, o seu nome será escrito no livro da vida, lá no céu. Se você está doente ou enfermo, nós vamos orar também, e você receba a cura, pois Jesus já levou naquela cruz todas as nossas dores, enfermidades, maldições. Então receba a cura, receba a libertação agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agrada, luz tem força, atlas força e mirafachai. A palavra de Deus é a luz para você, para iluminar o seu caminho. Siga por essa luz. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão agora, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão doentes e enfermos agora, receba a cura, em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua libertação, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal, agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Lembrando a todos, então, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, aí está o nosso telefone DDD 99 e o telefone 991520454. Esse telefone também é WhatsApp. O nosso e-mail é Henrique, L-H-A-S, L de Luiz, H de Henrique, A de Almeida, S de Silva. Então, henriquelhas@hotmail.com. Então, entre em contato conosco, nós estaremos com você aí na sua igreja. Nós vamos passar para você agora aí a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque a mesma data. Então, se você deseja nos convidar para uma palestra de, por exemplo, EBD, com professores, com obreiros, com interessados de escola bíblica dominical, podemos fazer. Se você quer uma palestra para a família, se você quer uma palestra aí para fazer um trabalho dentro dos dons espirituais, se você quer uma palestra para evangelismo, se você quer uma palestra sobre missões, então você nos convide. Nós estaremos aí, podemos fazer também, podemos ficar aí uma semana inteira fazendo várias palestras, ou fim de semana, e você pode até juntar setores da igreja, né? Aí grupos, né? Por exemplo, família, EBD, ou missões, EBD, pode juntar algumas coisas. E se você puder deixar domingo à noite para a gente ganhar almas, é melhor. Então domingo a gente prega, faz evangelismo aí, né? E ganhamos as almas também. Não é só fazer as palestras e nem só ministrar, que nós ministramos muito também as curas. Em todo lugar que nós vamos, nós ministramos tanto as palestras como salvação de almas, né? E também existem muitas curas. Todo fim de semana, geralmente, são mais de 100 pessoas curadas. Então você nos convide e nós estaremos com você aí. Vamos para a nossa agenda. Então, no dia 28/6 agora, nós estaremos aí na Igreja Batista Nacional Shalom, no culto de milagres. Dias 15 e 16/7. Olha aí, mês 7 só tem isso marcado.
Anapu, no Pará, congresso de EBD, lá com o presbítero Antônio Denilton, né, coordenador da EBD, na Assembleia de Deus Missão de Anapu, no Pará, pastor José Odaíris. Então estamos esperando ali muita gente. Dias 4, 5 e 6 do 8 do mês agora de agosto, nós estaremos em Queimados, no Rio de Janeiro. Aí você do Rio de Janeiro, esteja lá conosco. Primeiro Qualited, Seminário de Qualificação para Professores da Escola Bíblica Dominical. Também ali vai ser feito um trabalho de família, à noite, todos os dias vão ter um culto ali para a família, um trabalho específico para a família também. Assembleia de Deus, Casa da Restituição Betânia, pastor presidente Ivanildo do Nascimento Rocha, Assembleia de Deus, Casa da Restituição Betânia, lá em Queimados, no Rio de Janeiro, está com o presbítero Getúlio Souza. Dias 19 e 25 do 8, estaremos aí na Semana da Bênção e Milagres em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, toda essa semana estaremos ali em Dourados com o pastor Matias Belido, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em Dourados. Dias 26 e 27 do 8, estaremos em Ibirité, Minas Gerais. É um encontro de varões no sábado e eu trabalho com família no domingo. Pastor Helder, na rua Colatina, 129, bairro Palmares. Depois temos o próximo semana que nós estamos vendo aí, onde nós vamos ainda, talvez ali em Minas Gerais, alguma cidade de Minas Gerais ali perto de Ipatinga, de Ibirité, aquele lado ali. Dia 7 e 8 do 9 estaremos em Pocrane, Minas Gerais, festa de mocidade com o pastor Arcelon. Dias 9 e 10 do 9, aí na verdade não é só esses 2 dias, mas essa semana, aí estaremos em Ipatinga, Minas Gerais. Faremos um trabalho de EBD, de família, de missões. Dia 17 do 9, nós estamos marcados com um sítio novo, mas podemos marcar com outros. Estamos esperando também confirmação. Dias 22 a 24 do 9, nós estaremos em Teresina, no Piauí, num grande congresso de EBD. Muita gente estará presente ali. 30 do 9, nós estaremos em Ananindeu, no Pará, no Campo Maguari, com o pastor presidente Ritter José Marques de Souza. Dia 7 e 8 do 10, nós estaremos em Barcarena, no Pará, numa conferência de EBD. 13, 14 e 15 do 10, estaremos em Fortaleza, Ceará, lá no bairro Barra do Ceará, Assembleia de Deus Emanuel, Tempo Central. Dia 21 e 22 do 10, estaremos em São Luís, no Maranhão, trabalho de família, encontro de casais, vai pregar minha esposa e eu também, lá com o pastor Francisco. Dia 18 e 19 do 11, estaremos em Ribeirão das Neves, lá com Marilson, né, Cruzada Evangelística e EBD também. E dia 27 do 2 do ano que vem, nós estaremos em Tubiara, Goiás, com o pastor José dos Santos, lá no período de carnaval. Então é só isso que nós temos marcado. Você viu aí que o mês 7 eu só tenho uma coisa marcada agora no meio do mês. Então você aproveite aí para nos convidar. Também no mês de novembro, né, nós temos ainda vaga. E no mês de dezembro. Então você marque conosco essas datas aí, para que nós possamos estar aí com você na sua igreja. A paz do Senhor então a todos, Deus abençoe.